olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoila ou rosa, delicada e fina, te cobre as faces que são cor da neve. Os teus cabelos são os fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah não, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Ah, essa bela estrofe, escrita por Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, para sua amada Marília. Na maioria dos poemas, Tomás Antônio Gonzaga usa esse pseudônimo pastoril, Dirceu, para dirigir essas cartas, né, a Maria Doroteia, a quem ele chamava de Marília. Mas nós vamos aprender que Tomás Antônio Gonzaga não foi só um poeta muito amoroso, muito gentil com a sua amada, né? O Tomás Antônio Gonzaga, a gente nasce em Portugal, mas filho de pai brasileiro, acaba crescendo aqui no Brasil. Ele volta para Portugal para estudar direito e lá se forma como juiz e vem trabalhar no Brasil, mais precisamente na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Lá ele conhece e se apaixona por Maria Doroteia, a Marília de seus poemas, e lá também ele se envolve com os Inconfidentes, né? Ele se torna amigo de Tiradentes. E assim como os outros poetas árcades da escola mineira, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga Peixoto, o que o Tomás Antônio Gonzaga faz? Ele pega em armas para defender a independência, para lutar pela independência de Minas Gerais, e por conta disso ele acaba sendo preso, primeiro no Rio de Janeiro e depois mandado para Moçambique, onde ele passa ali os seus anos finais, né? Pois bem, antes mesmo de se envolver na Inconfidência Mineira, ele já era bastante crítico ao governo de Minas, né, ao governo do Luiz Cunha de Menezes, a quem ele chama de fanfarrão minésio, numa série de 13 cartas que ele escreve para criticar os mandos e desmandos desse governador. Essa, gente, é uma coletânea de cartas que depois ficou conhecida como Cartas Chilenas. Eu tenho aqui esses dois livros, Cartas Chilenas e Marília de Dirceu, reunidos num único volume, né? Esse aqui, inclusive, com comentários críticos. Fica uma dica de compra, uma dica de leitura para vocês. Mas por que as cartas chilenas são assim chamadas? Porque, para não se comprometer, primeiro, o Tomás Antônio Gonzaga preferiu usar um outro pseudônimo. Ele chama a si mesmo de Critilo. Segundo, ele chama a cidade de Vila Rica de Santiago. O Brasil ele chama de Chile, Portugal ele chama de Espanha, e o governador de Minas Gerais ele chama de fanfarrão minésio. E as críticas são dirigidas principalmente a esse fanfarrão, como essa daqui, ó. São estes, loucos chefes, são os exemplos que na Europa te dão os homens grandes? Os mesmos reis não honram aos vassalos, deixam de ser, por isso, uns bons monarcas? Se até os reis da Europa respeitam os vassalos, por que é que você, governador fanfarrão minésio, não respeita a população de Minas Gerais? Por que é que você nos espizinha? Por que é que você nos maltrata? Ou então, quando ele descreve os traços físicos do governador, né, Luiz Cunha de Menezes. O corpo, de estatura um tanto esbelta, feições compridas, de olhadura feia, tem grossas sobrancelhas, testa curta. Sem ser velho, já tem cabelo russo, cabelo branco, e cobre este defeito e a fria calva, né, a careca, a força de polvilho que lhe deita, esconde a careca e os cabelos brancos com polvilho. Na cabeça vazia se atravessa um chapéu desmarcado, nem sei como sustenta o pobre, só do laço, o peso. Na cabeça vazia, né? Perceba aqui que é uma crítica não só à falta de trato, mas também à falta de inteligência do fanfarrão minésio. Cabeça vazia, olha como ele é esperto com as palavras, né? Como é que essa cabeça vazia aguenta o peso do chapéu? Perceba, então, que o Tomás Antônio Gonzaga foi bastante crítico nessas cartas que circulavam ali por Vila Rica e eram direcionadas ao Cláudio Manuel da Costa. Mas, para não comprometer a si mesmo e nem ao amigo, ele chama o Cláudio Manuel da Costa pelo pseudônimo de Doroteu. E aqui, de novo, conversando com Doroteu, ele critica o fanfarrão minésio. Pretende, Doroteu, o nosso chefe, mostrar um grande zelo nas cobranças, só se preocupa com as cobranças do imenso cabedal que todo povo aos cofres do monarca está devendo. Envia bons soldados às comarcas e manda-lhe que cobrem ou que metam a quantos não pagarem nas cadeias. Se nós não pagarmos a quinta, se nós não pagarmos os impostos, nós seremos presos.
Então, são cartas de denúncia, cartas de fortes críticas aos governos ali, ao governo exercido em Minas Gerais, que vai acabar acarretando, né, a Inconfidência Mineira. Esse é um aspecto, esse é um lado do Tomás Antônio Gonzaga. O outro lado é o lado amoroso, apaixonado, que aparece no livro Marília de Dirceu, que reúne vários poemas, dentre eles o poema com o qual eu abri a nossa aula e que agora eu vou analisar para vocês, verso por verso. Então me acompanha na leitura. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Eu tenho meu próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Nessa primeira estrofe, o eu lírico se dirige à sua amada Marília falando dele próprio. Ele diz que não é um vaqueiro qualquer que guarda, né, que cuida do gado dos outros, do rebanho dos outros, que se queima com o sol, que se queima com o frio de tanto trabalhar na fazenda, não. Ele é dono da sua própria fazenda, né? Casal aqui significa fazenda. Ele é dono da sua própria terra. E essa terra lhe dá uvas, as quais ele transforma em vinho. Essa terra lhe dá legume, fruta, azeitonas, das quais ele extrai o azeite. Essa terra lhe dá as ovelhas, das quais ele tira o leite e também as mais finas lãs com as quais ele se veste. Ou seja, ele mostra que não é só rico, mas também elegante, se veste bem e agradece ao final a sua amada Marília por conta disso. E continua falando de si próprio. Olha lá. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Aqui ele continua falando de si próprio, né? Eu vi o meu semblante numa fonte, ou seja, eu vi o meu rosto refletido e percebi que eu ainda não estou cortado dos anos, eu ainda não tenho rugas, ou seja, eu sou jovem. Os pastores, lembrem-se, os poetas do arcadismo viam a si mesmos como pastores. Então o que quer dizer aqui é, os outros poetas me respeitam. Eu toco a sanfoninha com tanta destreza, de novo, quando ele fala que toca a sanfoninha, ele está associando a poesia à música. Lembrem-se que lá na antiga Grécia, a poesia e a música nasceram juntas. Vocês se lembram dos poemas da Safo no primeiro bimestre? Pois bem, ele chama esse poema de lira, assim como os outros poemas que ele escreve para Marília também são chamados de liras. Quando ele diz que toca a sanfoninha e que canta a voz dos deuses, na verdade ele está dizendo que escreve poemas muito bem. É como se os deuses se expressassem por meio dos seus versos. E não canto letra que não seja minha, ou seja, todos esses versos fui eu quem os compôs. Eu sou rico, elegante, jovem, respeitado e talentoso, né? Então vai descrevendo todas as características pelas quais a Marília pode se apaixonar e ao final novamente agradece a sua amada, né? Isso se repete, gente, ao final de todas as estrofes. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. E também por falar em algo que se repete em todas as estrofes, eu quero que nós observemos aqui a estrutura. Todos os versos desse poema, com exceção daqueles que estão destacados ali ao final, que é o mote, né, que se repete ao final de cada estrofe, todos os versos desse poema são versos decassílabos. Me acompanhe lá. Ó. Eu vi o meu semblante numa fonte. Eu vi o meu semblante numa fonte. Lembrem-se que a sílaba átona ao final não é contada. 10 sílabas poéticas, assim como os versos de Homero, assim como os versos de Safo, assim como os versos clássicos gregos, né? Lembrem-se que uma das características do arcadismo é o neoclassicismo. E outro fator que se repete em todas as estrofes é o esquema de rimas. Olha lá, ó. Fonte rima com monte, cortado rima com cajado, sanfoninha rima com minha, alceste rima com celeste. E ao final ali, bela e estrela. Então, esquema de rimas, A, B, C, D, D, C, E, em todas as estrofes. Tudo bem? Então, esse é um poema bastante
regular. Continuemos então, porque convenhamos, né? Se ele quer conquistar Marília, não adianta ele ficar falando só dele. Será que ele vai melhorar a sua lábia? Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que o teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado, porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, mesmo eu sendo tão bem-aventurado e tendo tanta sorte, eu só dou valor a tudo isso que eu tenho, gentil pastora, depois que você me garante o seu afeto, depois que você garante que quer ser senhora de tudo que é meu. Eu sou rico, elegante, jovem, respeitado e talentoso, mas nada disso tem valor se você não compartilhar esses bens comigo, se você não compartilhar dos meus bens. Não vou mentir, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra Monte Prado. Porém, mais do que um rebanho e mais do que um trono, o que é que vale? O teu agrado. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, agora começou a mudar de figura, né? Agora começou a conquistar a moça. Será que ele vai elogiá-la também? Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoila ou rosa, delicada e fina, te cobre as faces que são cor da neve. Os teus cabelos são os fios d'ouro e o teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah não, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Foi com essa estrofe que eu abri a nossa aula, né? Os teus olhos, minha Marília, espalham a luz dos deuses, a quem a luz do sol se atreve em vão, ou seja, diante da luz dos seus olhos, o sol brilha em vão, a luz dos seus olhos é mais forte que a luz do sol, diante dos seus olhos o sol brilha à toa. Olha que bonito esse elogio, né? De arrepiar. A sua pele é coberta por pétala de papoula ou de rosa, né? A sua pele que é da cor da neve, os seus cabelos são os fios de ouro. E o teu lindo corpo, olha só que ousado, bálsamos. Bálsamos são os perfumes das flores, né? Perfume das flores. Bálsamos vapora. Ah, não, não fez o céu. Ou seja, os deuses não criaram nada, gentil pastora, que mereça ser tão amado quanto você. Nada merece ser amado como você. Você merece mais amor do que todas as outras coisas que os deuses já criaram. Olha que forte, gente, essa declaração. Agora sim, né, ele conquistou o coração da Maria Doroteia, né, da sua amada Marília. E aí ele faz um desejo assim de desgraça, né? E eu já explico por quê. Olha lá. Leve-me a sementeira muito embora, o rio sobre os campos levantado. Acabe a peste matadora, sem deixar uma res, o médio gado. Já destes bens, Marília, eu não preciso, nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me des um riso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, que o rio se levante sobre o campo e leve embora tudo que eu plantei. Que a peste mate todo o meu rebanho. Eu não preciso da minha fazenda, eu não preciso da minha criação. Já destes bens, Marília, eu não preciso, eu posso perder tudo. Marília, eu posso perder tudo porque eu não estou cego pela paixão que arrasta o mundo. Qual é a paixão que arrasta o mundo? O dinheiro. Marília, eu não estou cego pelo dinheiro. Eu não estou cego pelo dinheiro. Para viver feliz, eu não preciso do meu rebanho, nem das plantas. Eu não preciso da minha fazenda, eu não preciso das minhas riquezas, eu não preciso de nada. Eu só preciso, Marília, que você mova os olhos e me dê um riso. Obrigado, Marília Bela. Obrigado, minha estrela. Uma vez que ele já conquistou a Marília, ele imagina o futuro dos dois. Irás a divertir-te na floresta, sustentada a Marília no meu braço. Ali descansarei a quente cesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores, emparelhados correm nas campinas, tocarei teus cabelos de boninas e nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então a gente vai se divertir na floresta, eu te carregando no colo, eu vou deitar no seu colinho para tirar o cochilo da tarde, os outros poetas estarão brigando entre si, mas eu estarei te namorando, te amando, tocando os cachinhos dos seus cabelos, enquanto desenho o coraçãozinho nas árvores, né? M de Marília, D de Dirceu. É isso que ele promete à sua amada Marília e imagina que os dois estarão juntos até o fim de suas vidas, né? É assim que ele encerra o poema, inclusive. Depois que nos ferir a mão da morte,
Ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dous, a mesma terra. Na campa, rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela! Ou seja, depois que eles morrerem, serão enterrados juntos, né? Os corpos terão a sorte de consumir a mesma terra. E ali, onde eles estiverem enterrados, na lápide, né? Naquele campo, perceba que ele diz que os dois viverão no campo, né? Arcadismo também é sinônimo de bucolismo, valorização da vida em meio à natureza. Nós morreremos ou neste monte ou em outra serra, te prometo uma vida no campo. Ali nós seremos enterrados juntinhos e na nossa lápide, os poetas e pastores que por ali passarem lerão o seguinte: quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Ou seja, Marília, eu estou te prometendo um amor que vai servir de inspiração para todos os outros amores que vierem depois. É isso que eu estou te prometendo, um amor que sirva de inspiração, uma história de amor que inspire. Hã? Muito bonito, não é? Que coisa, gente. Será que o Dirceu ficou com a Marília? Será que o Tomás Antônio Gonzaga teve a sorte de ficar com a Maria Doroteia? Os dois estavam noivos, né, quando estourou em Confidência. Infelizmente, o Tomás Antônio Gonzaga foi preso, mandado para o Rio de Janeiro e depois exilado, mandado para Moçambique. E ele nunca mais encontrou a sua amada Maria Doroteia. Eles foram separados e viveram suas vidas de forma independente. Porém, para que pelo menos esse final fique um pouquinho mais agridoce, né, para que a gente tenha aí uma esperança, hoje, se você for para Ouro Preto e visitar o Museu do Inconfidência, onde está enterrado Tiradentes, onde estão os restos mortais de todos os Inconfidentes, inclusive do Tomás Antônio Gonzaga, vai ter a sala principal, lá na frente vai ter a lápide do Tiradentes, um corredor com as lápides dos vários Inconfidentes, inclusive dos outros poetas do arcadismo, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga Peixoto, e na entrada tem uma salinha. Nessa salinha tem a lápide de Maria Doroteia. Ali estão os restos mortais da moça, né, que morreu bem velha, inclusive. E diante dela, um poema, né, um pano que cai do teto até o chão, com um dos poemas que o Tomás Antônio Gonzaga escreveu para ela. Então ela descansa, ela repousa eternamente diante de um poema da Marília de Dirceu. Ah, meus pupilos, legal, não é? Bonito, não é bonito? Agora que eu já apresentei para vocês as cartas chilenas e a coletânea Marília de Dirceu, e assim nós pudemos conhecer mais a fundo a obra deste grande representante do arcadismo, eu peço que você leia a biografia e os textos escolhidos deste poeta lá no site da Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque o Tomás Antônio Gonzaga, assim como outros poetas árcades, foi patrono, né? Foi um dos escolhidos para ser patrono, ou seja, um dos homenageados quando Machado de Assis fundou a academia. E aqui fica também uma dica de um importante site para você desbravar a história e os textos de todos aqueles que ou foram homenageados ou já passaram pela Academia Brasileira de Letras, certo? Lá você consegue ler toda a biografia e alguns textos escolhidos dos chamados imortais. Além disso, eu peço também que você responda ao questionário da aula e assim revise os conteúdos sobre esse autor maravilhoso e também sobre o arcadismo, essa importantíssima escola literária. Muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo encontro.